É muito sério, né? Aconteceu uma coisa assim, um crescimento... Não, atípico. Isso é crescimento para Serra Pelada, é uma coisa assim atípica. Então, Porto Seguro, se você olhar 30 mil habitantes, a Bahia cresceu nos últimos 30 anos, a Bahia cresceu 12%. O município de Porto Seguro cresceu 400%. A gente tem uma ideia, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que representa Eu vi isso. acontecer. E você viu isso acontecer. Então, alguns municípios, eles definharam e alguns outros municípios, como Porto Seguro, eles foram compactados, ou seja, eles receberam, pra você ter ideia, no ano 2000, foi retirado 1.200 casas lá na favela do Manguezal, que você conhece, foi um projeto nosso na época, e que no cadastro socioeconômico que nós fizemos, 97% dessas pessoas é lá da região do Cacau. Então, o que é? Nós recebemos a vassoura de bruxa. Então, Porto Seguro ainda tem essa coisa, ela, querendo ou não, ela importa mão de obra, e essa mão de obra, se ela não for qualificada, e se ela não tiver um direcionamento importante, ela vai impactar o meio ambiente e ela vai também criar um problema social. Muito grande. Entendeu? Muito grande. Então, isso é importante que a gente controle esse crescimento de Porto Seguro. A Secretaria de Meio Ambiente hoje ela é bastante rígida a nível de ocupação irregular. Isso. A Secretaria de Obras também, o Marlon, ele é muito criterioso para isso. Por quê? Porque nós já pagamos o preço e esse filme a gente já viu. Acho que não dá para ver de novo. Não dá para ter outra vez o que aconteceu com a Lagoa Azul, né? Exatamente. Um exemplo do próprio Rio da Vila. Rio da Vila é um exemplo claro de que a natureza ela tem seus limites. E que a natureza, que os recursos naturais, a natureza trabalha 24 horas. E trabalha contra ou favor você. Ele pode prestar um serviço maravilhoso, a água, o rio limpo, presta um serviço maravilhoso. Mas se ele tiver poluído, ele vai prestar um serviço ruim, mas ele continua prestando serviço 24 horas. Se ele estiver doente, ele vai transmitir. Ele vai transmitir essa doença. Então é importante a gente ver isso, a questão ambiental, muito séria. Então eu como sou uma pessoa como vocês, graças a Deus eu posso falar para você que há muitos anos eu vivo essa questão do meio ambiente. Então eu sou especialista, então eu vivo isso dia a dia, então quase que monotemático. A gente fala isso e comenta isso, discute isso, e a gente vê que está sempre buscando soluções, sempre buscando alternativas. Então, o meio ambiente acho que é uma questão seríssima, e por isso que eu acho que a prefeita Cláudia está muito preocupada e ela vem nos dando muito apoio. Eu sei, eu estou sendo repetitivo nisso aí, mas a gente tem que falar a verdade. A prefeita Cláudia vem apoiando muito a questão ambiental em Porto Seguro. Nós vamos voltar para falar de outras ações, porque eu acho que o tempo não vai dar. Nós vamos falar de ações com os pescadores, que a prefeita agora, com o pedido da comunidade de pesca, nós construímos um PIA dos pescadores. Nós temos um projeto de requalificação da tarifa, do pedido dos pescadores que a prefeita está atendendo, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Pesca. Então, eu acho que nós estamos reconstruindo o município, isso é importante. Eu vejo, pela tua... das vezes que a gente conseguiu conversar, a gente, pela amizade que temos, sempre conversando sobre trabalho também, que você está bastante otimista, bem contente, com essa missão, por mais que seja uma missão bastante complexa, mas você está otimista, você acredita que vai dar para preservar a tal da sustentabilidade, porque a questão a gente fala em meio ambiente, mas o que é mais amplo é a tal da sustentabilidade. Exatamente, Zé. Primeiro, acho que eu estou otimista? Muito otimista, e foi um dos motivos de eu ter retornado à secretaria, sentindo a prefeita Cláudia vontade de acertar. Eu acho que isso é imprescindível, e eu acho que o ser humano tem que ouvir e tem que mostrar e passar para a gente, porque eu acho que motiva a gente. Toda vez que eu concluo conversar com a prefeita, eu volto, eu acho que energizado e motivado mais ainda em relação a isso aí. Para que a gente tenha uma ideia do impacto do meio ambiente, a lavoura cacaueira, uma fazenda média de cacau de 500 hectares, ela empregava 100 pessoas. Quando essa cultura foi substituída pela pecuária, emprega um único vaqueiro em duas fazendas, em uma fazenda de 1.000 hectares, emprega um vaqueiro. Então, para a gente ver que o nosso caso, nós estamos aqui, não é defendendo o meio ambiente, é defendendo a sustentabilidade das pessoas. Porque o meio ambiente, esse tripé do ambiental, do social e do econômico, que é o chamado desenvolvimento sustentável, hoje, na verdade, tem não é mais um tripé. Não é mais um tripé, é quadripé. Quadripé. É o quê? O social, o econômico, o ambiental e o cultural. Porque se tem algumas práticas que você pode
achar estranho, mas ele é compatível com aquela cultura daquele lugar. Então, Porto Seguro, o nosso retorno à Secretaria de Meio Ambiente foi, na verdade, eu acho que Porto Seguro ele tem um caminho, tem um jeito, mas para isso aí tem que fazer um dever de casa. E essa sustentabilidade, o nosso produto principal é o turismo. A nossa monocultura é o turismo. Nós não temos uma outra atividade. Não, eu digo que tem as outras, sim. O Bittencourt está não, mas temos outras. O Bittencourt falou que até ano que vem ele vai superar o turismo. Não, mas é a atividade principal. Essas outras são secundárias, que são importantes. Com certeza. Porque a agricultura é importante, mas ela é consumida pelo turismo, ela é consumida por esse segmento. Não é isso? Então, tudo que está em volta é o próprio turismo, que direto ou indiretamente a cidade respira. Quem não depende do turismo aqui? O médico depende, o garçom, o engenheiro, a prefeitura, o trabalhador rural. Então, direto ou indiretamente, todos nós dependemos do turismo. É a nossa indústria. É a nossa indústria. Então, mas a nossa indústria está calçado nesse tripé que ele tem que estar ajustado no social, agora, no econômico e agora o quadripé, que é o cultural. Isso. Bené Gouveia, nosso secretário de Meio Ambiente de Porto Seguro, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio Band Notícias. Claro, a gente vai ter que agendar outros encontros para falar sobre outros temas aqui que envolvem a secretaria. A gente está aqui mesmo para informar toda a sociedade da região, de tudo que está acontecendo em Porto Seguro. Bené, fica à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado em nome do estúdio Band Notícias. Zé, eu que agradeço. A gente vai retornar outras vezes, com certeza, com fé em Deus, e trazendo novidades, trazendo informações, e eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que tem um longo caminho, eu acho, que a percorrer, mas eu acho que nós já conseguimos colocar algumas passadas e conseguimos buscar um horizonte que eu acho que não está longe não, está próximo para a gente conseguir dar aquela sustentabilidade e Porto Seguro para viver e ser feliz. É isso. Ok, então. Muito obrigado, Bené.